Bom dia, meus irmãos. Desejo que todos nós estejamos sob a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que tenham tido também uma boa noite de descanso. Eu desejo que o Senhor mais uma vez nos abençoe aqui com o estudo da sua palavra, como nós acabamos de orar. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, o mesmo texto que nós lemos ontem, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 7. E depois nós avançaremos nesta passagem até o versículo 17. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até aqui, irmãos. Nós tivemos ontem, refletindo nessa passagem e vendo o amor de Deus, o caráter amoroso de Deus na sua criação. Nós vimos como Deus demonstrou seu amor ao revelar-se, ao se apresentar com o seu próprio nome. Como nós notamos ontem, no versículo 4, Moisés introduz um novo nome para Deus no texto. Até então, ele vinha apenas usando o nome Deus, que é Elohim, que significa o Deus grandioso, o Deus majestático, como dizem alguns estudiosos, Por isso o nome está no plural. Não dá para a gente afirmar que é alguma referência já à Trindade, à Santa Trindade, que vai ser revelada na Escritura, porque nós achamos muito cedo para que seja feito. Mas o próprio Deus depois vai dizer: façamos, pois, o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, mostrando que ele é, de fato, mais de uma pessoa, ou seja, três pessoas em uma só: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele se apresenta dessa forma até o versículo 3 do capítulo 2, e aí nós vimos que no versículo 4, então, um novo nome é dado a Deus, é apresentado, Deus é apresentado com um novo nome, que é Senhor, que é aquele nome que Deus mesmo havia dito para Moisés, o Eu Sou. Quando Moisés perguntou quem o havia, quando perguntassem a ele quem o havia enviado, ele deveria dizer: diga, o Eu Sou me enviou a vós, dizendo que é o grande Eu Sou, é aquele Deus que estava libertando o seu povo do Egito e o ia introduzir na terra que ele havia prometido, terra boa, que emana leite e mel, e esse Deus cuidaria deles, e é esse Deus que eles deveriam servir. Então Deus demonstrou o seu amor no seu nome. Depois vimos também que Deus demonstrou o seu amor no ambiente em que ele havia dado ao homem quando o criaram. Moisés, ele diz para aquela geração que aquilo que eles estavam vivendo, as circunstâncias que eles tinham, não eram as circunstâncias originais da criação de Deus. Na circunstância original da criação de Deus, tudo era perfeito, tudo era farto, tudo estava na mais perfeita condição para que eles pudessem, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, o seu Criador, para que o homem pudesse adorar a Deus e servir a Deus num ambiente onde não havia qualquer pecado, na mais absoluta perfeição. Tudo era completo. Mas não foi assim que continuou por causa do pecado. Então Moisés fala isso, dizendo para eles que aquilo que eles tinham não era o ambiente que Deus havia dado, porque Deus deu tudo o que era necessário para que o homem pudesse servi-lo e adorá-lo voluntariamente, que era o que Adão e Eva deveriam fazer. Por isso era uma época que não havia necessidade de chuva e nem necessidade de lavrar o solo, ainda que houvesse o trabalho, que nós vamos ver depois, mas o sustento vinha simplesmente do jardim que Deus havia dado para ele. Tudo lá estava à disposição para o seu sustento. Foi o que nós vimos ontem. E agora nós vamos entrar no versículo 7, onde nós vamos ver mais um aspecto do amor de Deus. Nós vamos ver o amor de Deus no caráter que ele confere ao homem. Deus, ele criou todas as coisas
todo o ambiente para colocar este homem, nós vemos no capítulo 1, ele deu ali, né, o paraíso para o homem, e aí no 6º dia da criação, nós lemos, Deus criou o homem. E quando você lê o capítulo 1, você percebe que há uma espécie de pausa de Deus. Ele criou tudo, e quando tudo estava criado, é como se ele tivesse pausado, e ele disse para si mesmo: façamos, pois, o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra. E aí o texto nos diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Então nós percebemos uma diferença no tom do texto, mas não só no tom do texto, porque houve uma diferença mesmo, é o que nós vamos ver, que nós voltamos no versículo 7. Houve uma diferença mesmo na forma como Deus criou o homem, que é a coroa da sua criação, é a joia da sua criação. O homem foi feito de uma forma especial. Então Deus, ele vai demonstrar o seu amor no caráter que ele deu ao homem. Irmãos, homens e animais não tem nada a ver. Homens e animais são diferentes. Os homens foram criados com um caráter especial da parte de Deus. O homem foi criado para dominar sobre os animais. Há uma distância enorme entre eles. Há um abismo entre o ser humano e o restante da criação. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ter as nossas mentes formadas pela palavra de Deus. Porque a cultura da nossa volta, ela vai nos influenciando e ela vai diminuindo a distância entre o homem e os animais. E a gente vai assimilando isso sem perceber. Sem perceber, a gente vai assimilando essas coisas. Então, se nós tivermos de fato a nossa mente formada pela palavra de Deus, e esse é um desafio para nós, nós vamos compreendendo que o homem de fato é a coroa da criação de Deus, e que os animais são bênçãos de Deus. A Bíblia nos diz que um homem que sabe cuidar do seu animal é sábio, mas há uma distância entre eles e uma distância enorme. Um animal nunca deveria ser tratado como um ser humano. Deveria ser tratado como uma bênção de Deus, como um animal que Deus deu para servir o homem, para que o homem dominasse sobre ele, para que o homem se servisse dele. Isso é o caráter de Deus na criação, e nós vemos isso na sua palavra. Então nós precisamos ter a nossa forma de pensar. O maior desafio, irmãos, é mudar a forma de uma pessoa pensar. Você se comporta exatamente da forma como você pensa. Todos os seus atos, todas as suas palavras, a sua forma de viver resulta daquilo que você pensa. Por isso que a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o objetivo, é levar o pensamento à obediência de Cristo. A pessoa precisa obedecer a Cristo naquilo que ela pensa. Às vezes a gente pega muito no comportamento, né? Especialmente quando nós estamos tratando com os mais jovens, com as crianças, com os adolescentes, né? A gente pega no comportamento deles. Não é? E às vezes, sem perceber, a gente cria um monte de fariseuzinhos, assim, que no comportamento eles são ótimos, mas a mente deles não pensa como Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É a forma de pensar. Então nós precisamos ter a nossa forma de pensar formada pela Escritura. Por isso ele diz, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. E como? Pelas armas que nós temos, que não são carnais, elas são poderosas em Deus, é a palavra de Deus. E ela então, ela destrói fortaleza. A forma de uma pessoa pensar é uma fortaleza. É o que ele nos diz em 2 Coríntios capítulo 10. E mudar a forma de uma pessoa pensar é um desafio. É uma luta. Nós precisamos de fato do poder de Deus. É uma fortaleza. Sofisma, né? A palavra sofisma, ela traz, na verdade, ela é de onde nós tiramos a nossa palavra lógica.
É a lógica da pessoa, é a forma dela pensar, é o raciocínio lógico dela. E a palavra de Deus anula a lógica dela, muda a forma dela pensar. Eu ouvi a respeito de um jovem novo convertido, e foi interessante que alguém perguntou para ele: como é que é para você agora que você conhece a Cristo? O que isso resultou na sua vida? Os novos convertidos são interessantes, né? Eles têm uma forma deles assim de se expressar, né? Eles inventam um jeito deles para explicar aquilo que eles estão entendendo, aquilo que eles estão sentindo. Então ele disse assim: rapaz, a minha conversão eu acho que é como se fosse assim. Sabe o que é você torcer a vida inteira por um time de futebol e depois você descobrir que ele é um time de basquete? Foi a forma como ele encontrou para explicar a mudança de pensamento que havia acontecido nele. Foi assim que eu me sinto. A vida inteira eu achei que estava certo. E de repente eu encontro a Cristo. Cristo anulou meu sofismo, anulou minha lógica. E eu entendi que eu estava a vida inteira errado. Agora que eu conheço a palavra de Deus é que eu estou entendendo de fato o que é o correto. É isso que a Bíblia nos diz, nós precisamos disso. Ter a nossa mente formada pela palavra de Deus. Pensar biblicamente é a expressão. Então aqui esse texto, no versículo 7, ele nos diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Veja que ele enfatiza de novo: o Senhor Deus era um pó umedecido pelas águas que regavam a terra, e Deus formou o homem. Significa que Deus moldou o homem a partir do barro, literalmente do barro. Deus aqui age como um escultor. A expressão aqui formou, esse verbo formar aqui, é o ato de moldar com as mãos, de trabalhar com as mãos. É de fato como se fosse um escultor. Então, como um escultor, Deus deu a forma dos seres humanos no primeiro homem que ele estava criando, que é Adão aqui, no caso. Então aqui nós temos um envolvimento pessoal de Deus. Deus não fez o homem como ele havia feito os animais. Para fazer os animais, Deus simplesmente disse, e os animais surgiram. Ele disse: povoem-se as águas de peixes, voem as aves sobre a terra, produza a terra seres viventes. Então os peixes, as aves, os animais da terra foram criados, nós podemos dizer, de uma forma impessoal de Deus. Deus apenas disse que eles deveriam surgir, e eles surgiram. Pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Inclusive, o capítulo 2, versículo 19, nos diz que Deus fez assim. Veja, no versículo 19 diz: havendo Deus, pois, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Deus os formou da terra pela sua palavra, o seu mandato, pela sua ordem poderosa. Mas os homens, ou seja, o homem não foi assim que Deus fez. Os animais, é como se ele tivesse feito em larga escala. Surjam, e eles surgiram. Povoem a terra. Apareçam, e eles apareceram. Vindo da terra, obviamente, mas eles apareceram, como se fosse em larga escala. Deus povoou aquele jardim, povoou aquele ambiente todo de animais. Mas o homem não. O homem, o texto fala que Deus fez de uma forma muito individual, muito particular, como de fato o trabalho de um escultor. Escultores não fazem produção em massa. Escultores, eles esculpem uma peça de cada vez. É assim que Deus fez. Uma única de cada vez. E fazem, o escultor ele faz com muito cuidado, muito detalhe. Então Deus fez o ser humano dessa forma. Deus fez o homem de forma especial. Ele formou do pó da terra. O que nós temos aqui quando diz assim: formou Deus o homem do pó da terra, é uma linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É quando você usa aspectos humanos para se referir a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Espírito não tem mão, como um escultor, mas então ele está usando como se Deus tivesse mão e como se Deus usasse as suas próprias mãos para formar o homem, para esculpir o homem a partir do pó da terra. Então é essa linguagem que ele usa aqui. Então Deus é referido aqui como se de fato ele fosse um artesão, um escultor, com as próprias mãos fazendo o homem, esculpindo o homem a partir do barro, até que ele tivesse a forma que ele, o próprio Deus, desejou. Então Deus se envolveu aqui intimamente na criação do homem. Ele está nos dizendo que houve esse cuidado especial de Deus. Houve então esse processo diferente
em comparação com o restante da criação. E o texto nos diz então que Deus formou o homem do pó da terra. Isso significa que o homem veio do pó. Todas as substâncias químicas que se encontram nos nossos corpos também se encontram na terra. Todas. Porque o homem veio do pó da terra. E é interessante que as palavras no hebraico para terra e para homem são palavras semelhantes. A palavra hebraica para terra é Adamá. E a palavra hebraica para homem é Adão, que é de onde nós tiramos Adão. Adão significa homem. Então as palavras são semelhantes. Terra e homem são semelhantes porque o homem veio da terra, ele veio do pó da terra. Agora, apesar de todo esse cuidado, irmãos, que Deus teve para fazer o homem, isso nos lembra, o fato do homem ter vindo do pó da terra, isso nos lembra a fraqueza do homem. A sua fraqueza. Ele veio do pó. Várias passagens da palavra do Senhor vão nos mostrar, ressaltar a fraqueza do homem pelo fato dele ter vindo do pó da terra. Isso nos lembra, é para nos lembrar constantemente. Nós não somos nada. Nós somos pó. Nós somos pó. Você tem que nos colocar no nosso lugar. Porque o que leva o homem a se afastar de Deus? Sua arrogância, seu orgulho, sua independência, sabe? Sua soberba. Então Deus quer nos colocar no nosso lugar para que nós saibamos que nós dependemos dele o tempo todo. Todos os dias nós dependemos dele. Então a Bíblia vai nos lembrar este fato aqui, narrado aqui em Gênesis capítulo 2, ao longo da Bíblia, isso vai ser colocado para a nossa lembrança de que nós não somos nada. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, é quando Deus vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus, ele conta isso para Abraão. Ele não oculta isso de Abraão, porque Abraão era seu amigo. E um amigo, a gente conta as coisas. A gente compartilha com os amigos aquilo que a gente vai fazer. E Deus disse: ocultarei eu acaso a Abraão o que estou para fazer? Não, eu vou contar para ele. E a Bíblia nos diz que Abraão era amigo de Deus. Por isso que Deus contou para ele, porque para mim você conta. Então Deus contou para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus contou para Abraão também porque o sobrinho de Abraão estava lá. Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá em Sodoma. Então Deus chamou Abraão e falou: eu vou destruir aquela cidade, porque a maldade dela subiu até mim. Está insuportável o pecado dessas cidades, e eu vou destruir. E aí Abraão vira-se para Deus e diz: Senhor, vais destruir a cidade? E se houver 50 justos lá? Vai destruir ainda assim 50 justos, junto com os ímpios? Vai destruir justos? O Senhor vai fazer isso? Fará isso o juiz de toda a terra? Veja, Abraão estava questionando Deus. O Senhor vai fazer se houver 50 justos? Aí Deus diz para Abraão assim: Abraão, se houver 50 justos, eu não destruo. Só que Abraão ficou pensando: e se tiver menos de 50 justos? Aí diz assim: eis que me atrevo a falar. Eis que me atrevo a falar. Ao grande eu sou. Ele usa a palavra Senhor. Eis que me atrevo a falar ao Senhor. Ao grande eu sou. Eu que sou pó da terra. Olha o respeito com que Abraão se dirigiu a Deus. O Senhor é o grande eu sou. E eu sou pó da terra. E eu me atrevo a falar ao Senhor. Se tiver 40 justos, o Senhor destrói. Aí você sabe, foi chegou até 10. Não tinha nem 10. Nem 10. Tinha Ló, sua esposa, suas 2 filhas, que era tudo mais ou menos. E Deus os tira de lá, fala para a mulher, vamos olhar para trás, a mulher olha, é transformada numa estátua de sal, você conhece a história. E Deus destrói a cidade. Mas Abraão, ele se refere a Deus dessa forma, ele diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu, que sou pó e cinza, eu não sou nada, e falo ao Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 9 nos diz: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro, entre as outras coisas, entre outros cacos.
Você quer contender com Deus? Você que é um caco de barro, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ai daquele que ousa fazer isso. Acaso dirá o barro àquele que lhe dá a forma? Que fazes? Que fazes? A tua obra não tem alça. É como se o vaso estivesse dizendo para o oleiro: ei, você me fez errado. Está faltando uma alça. Somos nós, quando nós tentamos questionar a Deus, quando nós tentamos nos levantar contra Deus. Então o homem não passa de um caco de barro. Ele é frágil, fraco e totalmente dependente do seu Criador. Ai daqueles que não reconhecem isso. Então nós, irmãos, somos, na verdade, alvos da misericórdia de Deus todos os dias. Por isso que a Bíblia nos diz, lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que significa? Que eu só estou respirando, desde a hora que eu acordei até agora, porque a misericórdia de Deus renovou hoje. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus renovou sobre a sua vida. Se ela não se renovasse, nós não estaríamos aqui. Nós não temos o direito de estar aqui. Nós não temos o direito de respirar. O ar que nós respiramos pertence a Ele. Isaías capítulo 42, versículo 5 diz que é Ele que dá a nós o fôlego de vida. E Paulo repete isso lá em Atos capítulo 17, versículo 25, dizendo que é Ele quem dá a todos a respiração e todas as coisas. Nós não temos o direito de respirar. Então o fato de nós sermos pó nos coloca no nosso lugar, para que toda a honra e toda a glória seja dele, saibamos que nós dependemos dele por todo. Nós somos alvos da misericórdia dele. Por isso que o Salmo 103 ele vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas feridas. O Senhor é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Porquanto quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Quanto dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Sabe o que é isso? Ele põe para longe de nós as consequências das nossas transgressões. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É o que nos diz o Salmo 103. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Por isso que alguém disse assim: quando você estiver limpando o pó do móvel lá na sua casa, você olha para ele e diga assim: eu sou você amanhã. Somos nós. Nós somos um pó, não é? Por isso é que Deus disse para Adão, quando Adão pecou: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado, ou melhor, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nós somos pó. Aí você entende o amor de Deus. Jesus morreu pelo pó. Ele deu a vida por um pó como eu. Um pó. Então o fato de Deus ter nos formado do pó da terra nos lembra que nós somos nada, nada. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, irmãos. Na primeira carta dele aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele está tratando de uma imaturidade. Aliás, a carta de 1 Coríntios toda é para tratar da imaturidade da igreja dos Coríntios. Era uma igreja difícil. São só problemas, você vê que não tem, a carta aos Coríntios não tem ensinos doutrinários, a não ser o ensino sobre a ressurreição, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas toda a carta é para tratar de problemas da igreja, as atitudes erradas da igreja, o entendimento errado da igreja, tudo. E nos primeiros capítulos ele está tratando da imaturidade da igreja, no fato dela estar elegendo seus líderes preferidos.
Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros ainda diziam, eu sou de Cristo. O piorzinho era esse aí, irmãos. O que dizia, eu sou de Cristo. É os arrogantes. Não, eu não gosto desse não. Eu sou de Cristo. Tinha nada melhor que os outros. Estava todo mundo errado, e Paulo vai dizer, vocês são infantis. Vocês são crianças. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas tenho que falar com vocês como se vocês fossem carnais. Porque vocês são imaturos. Vocês estão escolhendo líderes para representar vocês, porque vocês estão trazendo os conceitos mundanos para dentro da igreja. Porque lembra? A igreja de Corinto era uma igreja formada no contexto grego. E no contexto grego eles tinham seus filósofos. Ah, eu sou da escola de tal, eu sou da escola de tal, eu sou da escola de tal, eu sou da escola de tal. E aí quando eles se convertem e vêm para Cristo, eles pegam esses conceitos e trazem para dentro da igreja. Então dentro da igreja falam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mundanismo dentro da igreja. Aí Paulo tem que dizer, o que vocês estão fazendo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são vocês para ficar dizendo a nosso respeito, como se nós fôssemos alguma coisa? Paulo não é nada. Apolo não é nada. Quem somos nós? Vocês estão sendo infantis. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio do qual vocês creram. Somos apenas servos de Cristo, que anunciaram o Evangelho para vocês. Só isso. Nada mais do que isso. Então, quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Sabe o que ele está dizendo? O que planta é o quê? Nada. O que rega é o quê? Nada. Mas é Deus que é o poderoso que dá o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. O que vocês estão fazendo, igreja de Corinto? Para ficar nos elegendo, nos exaltando dessa forma? Nós somos um nada. Nada. E aí, irmãos, para acabar de vez, é a pá de cal. No capítulo 4 ele diz assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro hoje para nós, né, que são pessoas exaltadas, né? Sabe o que era a palavra ministro para eles? A palavra ministro era um escravo, que era condenado a remar o navio no terceiro porão do navio. Os navios, né, eram as chamadas galés, então a pessoa era condenada a ser um galeote. Eles pegavam as pessoas piores possíveis, de menos valor para eles. Eram escravos de menor valor. E eles condenavam esses escravos a ficarem acorrentados lá no terceiro porão do navio, remando o navio na guerra. Sabe o que acontecia? Se o navio viesse a naufragar, eram os primeiros a morrer, afogados. E eles estavam lá acorrentados, eles não tinham nem como sair. Condenados ali à morte. E a vida deles vai fazer o quê? Remar, remar. Que importância tem um homem desse? E remar, e remar, e remar nessa condenação como escravo. E Paulo diz assim, vocês estão nos exaltando? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, remadores do terceiro pavimento. E aí no versículo 13 do capítulo 4 de 1 Coríntios, ele vai dizer, nós somos a escória do mundo. Você quer entender o que é a palavra escória? O lixo. Aquilo que era colocado na latrina, que era descartado. O apóstolo Paulo usa essa linguagem, sabe por quê? Para que a igreja de Corinto entendesse que eles estavam exaltando homens, e os homens não são nada. Nós não somos nada. Nós somos pó. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos. Servos por meio de Cristo. Nós precisamos ser colocados no nosso lugar. Porque aí nós entendemos a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e como Ele cuida de nós. Viemos do pó. E ao pó tornaremos. É o que nos lembra Deus na sua criação. Está muito para baixo isso aqui, né? Mas o fato de Deus ter nos feito do pó,
e a forma como Deus nos fez, também ao mesmo tempo confere dignidade ao homem. Ao mesmo tempo, só a palavra de Deus faz isso. Ao mesmo tempo, ele confere essa dignidade ao homem. Deus formou o homem do pó da terra, fez dessa forma tão cuidadosa, dando um corpo para o homem. É isso que ele estava dizendo. Dando um corpo. Aqui é o corpo masculino. A mulher vai vir deste corpo masculino depois. E aí, a partir da mulher, todos os restantes da humanidade, por isso que Eva é chamada de Eva, a mãe de todos os seres viventes. Mas aqui Deus está formando o corpo masculino, formou do pó da terra, soprou nesta escultura que ele havia feito do barro, o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente, como nos diz o versículo 7. Então aquela escultura de barro se tornou viva. A vida se ligou àquela matéria. E a matéria, então, é aquele corpo feito da terra que recebeu, então, o poder de Deus para que se tornasse vivo. Isso significa que a vida se manifesta por meio do corpo. Uma coisa lógica para nós, não é tão trivial, tão óbvia para nós, né? Nós, quando queremos saber se uma pessoa está viva, nós tocamos o seu corpo, nós conferimos sua pulsação, sua respiração. Mas o que Deus estava falando aqui, ele estava aqui conferindo dignidade ao corpo. Ele está dando importância ao corpo. A palavra de Deus, ela nos ensina que o corpo, o nosso corpo, ele deve ser zelado, ele deve ser cuidado, porque é uma obra de Deus, especial de Deus. Há dignidade no nosso corpo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando diz que o homem passou a ser uma alma vivente, fala que ele é o corpo. Nós não somos alma somente. Nós somos o corpo. Nós somos matéria também. O que é que se tornou uma alma vivente? Foi aquela matéria que Deus formou. Foi aquele corpo que Deus formou a partir do pó da terra. Então, nós somos o nosso corpo. Então, quando nós somos salvos, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. E como é que ele passa a habitar em nós? Ele passa a habitar no nosso corpo. Por isso a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo que está em nós, que nós temos da parte de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados por preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. E devemos, então, ao mandamento lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, quando o Senhor Jesus morreu por você na cruz, Ele comprou você como um todo. Ele comprou a sua alma, e Ele comprou com seu sangue o seu corpo. Então, você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados a glorificar a Deus no nosso corpo. Então, corpo significa muito para Deus. Então esse é o princípio, irmãos, que nós temos para a nossa conduta sexual. Esse é o princípio da palavra de Deus para nós. Porque o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Então tudo que nós fazemos com o nosso corpo é importante para Deus. Porque Deus soprou no corpo feito do pó da terra o fôlego de vida. Então a vida santa de Deus é uma vida santa. Uma vida santa de Deus, ela se manifesta por meio do corpo. Então a santidade, ela só pode existir quando nós cuidamos do nosso corpo. Agora, deixa eu dizer, isso aqui não é o cuidado com a saúde do corpo. Não significa alimentação, exercício físico. É óbvio que pode incluir isso. É bom ter disciplina com o corpo, é bom cuidar da saúde, é uma boa mordomia com o corpo, quando nós cuidamos dessas coisas. Mas não é disso que nós estamos falando. Aliás, a Bíblia até vai dizer que o exercício físico para nada serve. A piedade para tudo é proveitosa. Obviamente está falando de coisas eternas. O exercício físico não contribui para a minha eternidade, contribui para a minha vida nesse tempo presente. É isso que ele está falando lá. Mas a piedade, ela afeta a minha vida eterna, então a piedade é para tudo proveitosa. Nos diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, nós estamos falando desse tipo de cuidado. Cuidar do corpo aqui é não fazer do corpo um instrumento de iniquidade. Como a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13, ela nos diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal,
como se obedecessem às suas paixões. Nem ofereçais os membros do vosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos de justiça. Os membros do vosso corpo como instrumentos de justiça, nos diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Então o corpo, ele importa para Deus, porque Deus soprou nele o fôlego de vida. Adão, então, se tornou vivo, ele se tornou uma alma vivente. A vida de Deus estava nele, a santidade, a imagem e semelhança de Deus estava nele, quando ele se tornou, então, aquela alma vivente. Então, quando Adão, ele peca, lá no capítulo 3, nós vamos ver depois, ele morre espiritualmente. Então, toda a sua descendência, a partir dele, nasce morta espiritualmente. Foi o efeito da queda. Quando o homem caiu, ele não caiu pouco, ele caiu muito. Então, todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente. Porque quando ele peca contra Deus, ele perde aquela vida de Deus. Não é? Ele fica vivo fisicamente, é óbvio, né? Ele vai morrer aos 930 anos, né? Mas ele espiritualmente, ele imediatamente morre. E toda a sua descendência agora nasce na morte espiritual. Por isso que a Bíblia nos diz no Salmo 58, versículo 3, nascem os ímpios e logo se desencaminham, são concebidos e proferem mentiras. Veja, na concepção nasce um mentiroso, nasce um enganoso. Desde o ventre nós nascemos pecadores. Por isso Davi diz no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos mortos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que quando nós somos salvos, nós ganhamos vida de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando nós fomos salvos por Cristo Jesus. E como foi que Deus então nos deu essa vida? Foi através do Espírito que veio habitar em nós. Olha, interessante isso, irmãos. A palavra Espírito na Bíblia, ela é também vento. Vento significa sopro. Por isso que a Bíblia fala, vem Espírito, sopra. Vem o vento de Deus, vem. É o Espírito. Como é que nós fomos salvos? O Espírito veio em nós, o sopro de Deus veio em nós, o Espírito de Deus soprou em nós, e nós então passamos a ter vida, e vida em abundância. Por isso que a Bíblia diz, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo veio sobre nós, Ele passou a habitar no nosso corpo, e então nós começamos, através do nosso corpo agora, a mostrar vida espiritual, usar esse corpo para a glória de Deus. Jesus, ele mostrou isso simbolicamente em João capítulo 20, versículo 22. Ele olhou para os seus discípulos e soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É a salvação, é a conversão. Então assim nós cremos que esse corpo é a expressão da vida eterna agora que nós temos Cristo. A vida que está em nós pela habitação do Espírito Santo de Deus. Então, por que nós não queremos que os nossos jovens eles se entreguem ao sexo livre? Por que nós não queremos isso? Por que nós entendemos que o sexo fora do casamento é pecado? Por que nós entendemos que o corpo, no que se refere ao sexo, deve ser preservado somente para o casamento? Por que nós entendemos isso? Lamento hoje que tantas pessoas acham isso apenas radicalismo. É falta do conhecimento das Escrituras, é falta do conhecimento de como Deus nos criou, como Deus soprou no nosso corpo o fôlego de vida, como Deus nos salvou e o Espírito de Deus habita no nosso corpo agora, para que através deste corpo nós manifestemos essa vida espiritual, vida em abundância. Por que nós temos esse entendimento? Por que nós não nos entregamos à prostituição? Porque nós entendemos que o corpo é a manifestação da vida espiritual. Nós sabemos que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E Deus ensina que o nosso corpo, para Ele, é um corpo que deve ser santo, que deve ser separado para a sua glória.
Entregar o corpo ao sexo fora do casamento é macular o templo do Espírito Santo. Aquele que demonstra a presença do Espírito Santo é profanar o que Deus fez para a sua própria glória. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que os prazeres sexuais, eles são bons, porém somente se forem desfrutados dentro de um contexto que também é santo, que é o casamento. O casamento é uma coisa santa. Deus vai criar o casamento aqui no capítulo 2. Ele é o criador do casamento. Então, no casamento, o prazer sexual ele é legítimo. Legítimo. Mas fora do casamento, ele é um pecado que desonra a Deus e desonra o corpo que ele nos deu para ser usado para a sua glória. Fora do casamento, irmãos, pode haver prazer sexual, mas junto com ele vem um sentimento de culpa. Uma pessoa pode ter prazer fora do casamento, mas ele tem um sentimento de culpa, junto com ele vem um peso na consciência, a pessoa começa a sentir a angústia, porque a sua consciência começa a lhe acusar. Os pecados sexuais, eles são muito dolorosos. Por isso que a Bíblia os trata de uma forma também particular. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, vai nos dizer que todo pecado é fora do corpo, mas o que comete o pecado sexual peca contra o próprio corpo. Há uma particularidade dos pecados sexuais. Os pecados sexuais, de fato, são muito dolorosos. A pessoa que está em pecado sexual, ela se sente sozinha. Ela não pode contar para muitas pessoas. Ela tem que manter segredos. E ela vive trabalhando para esconder aquilo. Ela carrega, então, aquela angústia. Ela se sente solitária. Nem a pessoa com a qual ela está cometendo o pecado sexual pode ser sua companheira íntima e fiel. Nem a própria pessoa. É um peso enorme sobre as suas costas. É uma angústia constante. Os romanos, eles tinham uma frase: post coitum omni omnis tristis. Falei língua estranha agora, né? É uma frase em latim. E ela significa: após o ato sexual, todo homem fica triste. Por que os romanos cunharam essa frase? Porque o casamento para o romano, no ambiente da Roma antiga, não era compromisso. Ele tinha mulher, tinha esposa, e era apenas para gerar filhos legítimos, que seriam seus herdeiros, mas ele tinha uma vida fora. Vida sexual fora do casamento. E então, como eles eram muito acostumados a quebrar o padrão do casamento, eles tinham um peso na consciência. E aí eles cunharam essa frase: todo homem fica triste depois da relação sexual. Agora, não, no plano de Deus, no casamento o prazer, ele é desfrutado, ele é abençoado por Deus, e o resultado dele são apenas alegria, prazer físico, alívio, sem nenhum sentimento de culpa. No casamento é o único lugar onde um homem e uma mulher podem ter prazer sexual sem ter peso na consciência. O resultado disso é apenas alívio, apenas alegria, satisfação física. Porque é ali que Deus abençoa, é ali que Deus deu para que o corpo seja usado para obter o prazer sexual, sem que se peque, sem que desonre o nosso Deus. Então, o corpo para Deus é muito importante. Até o Senhor Jesus falou sobre o seu corpo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, nós temos palavras do Senhor Jesus, falando a respeito de Jesus, diz assim: por isso ao entrar no mundo, ou seja, quando Jesus veio ao mundo, Jesus afirmou para Deus: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Não é isso que Jesus fez? O verbo se fez carne. Deus deu um corpo para ele. E Jesus disse: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deus não queria sacrifício e oferta, Deus deu um corpo. Então onde é que nós oferecemos para Deus sacrifícios agradáveis? Como é que nós oferecemos para Deus os sacrifícios e as ofertas que Deus quer?
especialmente pelo corpo. Por isso que Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela sua maneira de pensar, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Começo pelo meu corpo. Oferecendo o corpo para Deus. Sacrificando o meu corpo para Deus como sacrifício, de fato, vivo, santo e agradável a Ele. Foi o que Jesus fez. Ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Então foi no corpo de Jesus, através do corpo dele, que ele expressou toda a sua obediência a Deus. Lembra de Mateus capítulo 4? Jesus foi ao deserto, fez um jejum de 40 dias. E o texto diz: depois de jejuar 40 dias, teve fome. Nem precisava dizer que teve fome, né, irmãos? Mas o texto diz que ele, depois de 40 dias de jejum, teve fome. E veio Satanás e disse para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque o seu corpo está com fome. Onde é que a gente sente fome, irmãos? Eu sinto fome nas emoções, eu sinto fome nos sentimentos, mas eu sinto fome no corpo. Quando você está com fome, você coloca coisas no corpo. E aí Satanás diz: você não está com fome? Não é o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães para você saciar o teu corpo. E aí Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Eu não vou gratificar o meu corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. É com o meu corpo que eu vou glorificar meu Pai. É por isso que aquele corpo foi pregado na cruz. Aquele corpo que recebeu o castigo que nos traz a paz. Jesus glorificou a Deus por meio do seu corpo. Então, irmãos, nós aprendemos com isso, né, que o homem, ele é apenas pó. Ele é nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem dignidade. Porque Deus lhe deu um corpo formado especialmente para ele, no qual está a vida de Deus. Então, o homem é tudo na criação de Deus. Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele se tornou um homem vivente. Então, na criação, o homem recebeu este caráter elevado de Deus, né, a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu um corpo para que, por meio dele, né, a imagem e semelhança de Deus pudesse se manifestar e o Criador pudesse ser adorado, honrado por meio da coroa da sua criação, que foi o homem. Deus o amou. Deus demonstrou o seu amor no seu nome, demonstrou seu amor no ambiente que lhe deu e demonstrou seu amor no caráter que deu ao homem, o caráter especial acima de toda a criação. Agora, quarto, né, para a gente terminar nossa parte da manhã, quero ler com os irmãos a partir do versículo 8 até o versículo 17 e refletir nesses minutos que nos faltam nessa passagem aqui. Veja o texto, capítulo 2, a partir do versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vida e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Moisés aqui ele segue um estilo literário, como eu disse ontem para os irmãos. No versículo 8 ele afirma em linhas gerais o que Deus fez. Deus plantou um jardim e pôs o homem naquele jardim que havia formado, ele nos disse. Foi o Senhor dando a ele aquele lugar especial e ali colocou a parte mais especial da sua criação, que foi o homem. A partir do versículo 9 até o versículo 14, Moisés ele descreve os detalhes aqui deste lugar, desse jardim. Nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui, não é o nosso propósito para esta manhã, não é? Mas dá para a gente perceber que o jardim era enorme.
era grande. Um rio que saía de lá e se dividia em 4. E 2 desses rios nós conhecemos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, o que nos faz pensar que o jardim ficava naquela região, né, que depois ficou conhecida como a Mesopotâmia, aquela região lá. Então, mas Deus menciona aqui no versículo 9 que havia 2 árvores lá, 2 árvores especiais. A árvore da vida, que ficava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que nós entendemos aqui, que era um lugar de fato muito especial, era um lugar maravilhoso, havia toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, nos diz o versículo 9. Veja, o alimento vinha disso, era estender a mão e colher. Era o que havia lá, fartura. Então havia condições perfeitas, a terra era regada constantemente. Havia aquilo que os homens valorizam tanto lá, havia ouro. Havia pedras preciosas, ônix é uma pedra preciosa, havia perfume, o bidélio é uma resina perfumada que exala um cheiro agradável aos homens. Você vê que os homens valorizam essas coisas, perfumes, ouros, pedras preciosas, estava tudo lá à disposição do homem para o seu desfrute. Então, em todo o universo, você percebe o que Deus está fazendo? Em todo o universo, Deus colocou na terra esta beleza, esta abundância. Nós não conhecemos nenhum outro lugar neste universo todo em que tenha todas essas condições e toda essa beleza para o homem. Eu fiz, irmãos, lá na igreja, uma exposição dos primeiros capítulos de Gênesis, no ano de 2023. Eu fiz a exposição desde o primeiro versículo, do capítulo 1, até o capítulo 11 de Gênesis. Foram 1 ano e meio expondo todo esse texto aqui na igreja. Já que eu estou pegando uma parte daquilo que eu fiz lá na igreja, estou apenas reproduzindo aquilo que já compartilhei com a igreja. Mas uma das coisas que eu notei nesses estudos é que Deus, ele criou a terra em meio a toda a imensidão do universo e colocou toda essa beleza só aqui na terra. E o fato de haver essa atmosfera na terra faz com que da terra nós possamos contemplar a beleza do universo e só da terra. Porque a atmosfera, ela cria como se fosse uma espécie de lente que torna, durante o dia, o céu azul. Você sai da terra, o céu é sempre a mesma cor. Sempre a mesma cor. É monótono. Mas quando você está na terra, você observa tudo que Deus fez, a beleza de tudo, e você contempla, né? Daqui o céu fica azul, claro, durante o dia, de onde nós tiramos o termo celeste. E à noite ele escurece, as estrelas aparecem. Só daqui que você consegue observar essa beleza toda, que é para que nós possamos adorá-lo. Por isso que Davi escreve no Salmo 8, Senhor, quando eu contemplo as estrelas, a obra das tuas mãos, a lua, a obra dos teus dedos, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Davi era um observador de estrelas. Ele adorava ver a criação de Deus, toda a imensidão. Só da terra a gente pode ver isso. Essa beleza toda que Deus nos deu está aqui. E foi aqui que Deus o colocou no jardim. Naquele jardim, com toda essa beleza. E o versículo 15 nos diz que Deus tinha um propósito para ele ao colocá-lo lá. Então o versículo 15 nos diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então o verbo aqui nos fala da soberania de Deus. Deus o tomou. Deus o conduziu. Tomara que Deus carregar ele. Você vai viver aqui. Eu estou decidindo isso. Deus é Senhor sobre o homem. Ele dirige a vida do homem. Ele dirige os seus passos. E Deus colocou Adão ali, naquele lugar. É aqui que você vai viver. É neste lugar, sob estas condições. É neste lugar de delícias. É neste lugar de fartura e de beleza. Aqui que você vai viver para mim. Então Deus não criou o homem, irmãos, para passar necessidade. Deus o criou para ter fartura. É o pecado que fez com que nós tivéssemos tanta necessidade e escassez no mundo. O pecado, a ganância do homem, a injustiça do homem. Alguém disse que se nós pegássemos só os cereais que são produzidos no mundo hoje, só os cereais, e nós os distribuíssemos para toda a população do mundo, que hoje são 8 bilhões de pessoas, todos seriam alimentados e sobraria 20%. O que faz que tenha tanta necessidade? É o pecado do homem. É o seu egoísmo, a sua ganância. Lembra que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele fez os milagres dele.
Todos aqueles milagres, irmãos, eles foram para mostrar que Jesus ele é o segundo Adão, é aquele que vai governar esse mundo com a sua justiça. E lá no capítulo 14 de Mateus, os discípulos chegaram e falaram assim, tem muita gente aí que pede eles para ir embora comprar comida porque já é tarde. E Jesus falou, dá vocês mesmos de comer para eles. Senhor, dá o quê? Nós não temos nada aqui, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes, traz aqui. Irmãos, fala de Deus, mas o Senhor Jesus orou sobre aqueles pães, peixes e deu para os discípulos. 5 pães e 2 peixes. Distribua. Essa é a sequência. E eles pegaram 5 pães e 2 peixes e aquela multidão na frente deles, agora tem que distribuir. Vai distribuir. E conforme eles foram distribuindo, foi se multiplicando. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabe o que nos faz pensar? Eram pelo menos 20.000 pessoas. Só os homens contavam 5.000. A gente tem que crer que tinha mais de 5.000 mulheres, porque na igreja sempre tem mais mulher que homem. E a média de filhos por mulher, 4. Na época. Vai dar pelo menos 25.000 pessoas. E Jesus alimentou todos. Todos comeram fartamente, a Bíblia diz. E sobraram 12 cestos. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse é o meu reino. Eu não criei para vocês passarem necessidade. Mas vocês não creem em mim? Vocês não acreditam em mim? Nós o pegamos e o crucificamos. Nós não cremos nele. Era o que ele tinha dado no jardim, é o que ele estava reproduzindo ali quando ele fez os milagres todos que ele fez. É para ele mostrar o que ele vai fazer quando ele voltar. É isso que ele vai fazer quando ele voltar. Então Deus não nos fez para necessidade. Ele nos fez para desfrutar dele. Desfrutar da fartura e das delícias dele. Foi o nosso pecado que fez com que houvesse tantas injustiças no mundo. Então Deus colocou o homem no jardim lá, para o cultivar e guardar. Aqui nós começamos a ver, irmãos, a masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica. Aqui nós temos uma tarefa dada ao homem. Mesmo antes do pecado, Deus lhe deu trabalho. Trabalho. A diferença é que esse trabalho, irmãos, não era para que houvesse sustento. Lembra? O sustento estava lá nas árvores. Nós vemos no versículo 9. Toda árvore boa, agradável, boa para alimento estava lá. O sustento, ele não vinha do trabalho. Aqui, irmãos, o trabalho é para glorificar a Deus. É para honrar a Deus. Até no versículo 16, Deus vai dizer, olha, e lhe dou esta ordem, de toda a árvore do jardim poderás comer livremente. Então o trabalho não era para ter o sustento estava lá, nas árvores do jardim. Então foi a consequência do pecado que fez com que nós tivéssemos que trabalhar para ter o nosso sustento. Por isso que Deus vai dizer para Adão, no capítulo 3, versículos 17 a 19, vai dizer, em sumo, vai dizer para ele, do suor do seu rosto agora você vai comer. Você vai ter que lavrar o solo agora para você obter o sustento. A terra não vai te dar mais naturalmente. Mas antes do pecado, o trabalho estava lá, porém não estava ligado ao sustento. Era uma forma de adoração. Era a imagem e semelhança de Deus presente no homem. Porque Jesus, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho tem a ver com o caráter de Deus, com a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou o homem para cultivar e guardar o jardim. Era um trabalho que estava sob a sua responsabilidade. E o verbo cultivar aqui, irmãos, é tradução de um verbo no hebraico que significa servir. Ele foi colocado lá para servir a Deus. Deus colocou Adão lá para fazer isso, para adorá-lo, para amá-lo, para que lhe desse toda a honra por meio do serviço. E o verbo guardar aqui, ele significa manter a vigilância, proteger, prestar atenção. Agora tem que ter uma pergunta, né? Guardar do que, Senhor? Em meio a toda essa perfeição que o Senhor deu. Que perigo havia ali? Que ameaça poderia haver para que Adão tivesse recebido a responsabilidade de guardar? O que poderia acontecer naquele lugar? Aí no capítulo 3 nós vamos saber que tinha uma ameaça. Deus deu esse trabalho porque ele sabia que haveria um perigo. Satanás viria com a sua sedução, ele viria com o seu engano. E diante dessa ameaça, Adão tinha a função de guardar o jardim. Irmão, dá tanta coisa aqui. Dá tanta coisa aqui para a gente pensar. Satanás usou um animal que estava sob a responsabilidade de Adão, uma serpente. Adão falhou
falhou no seu domínio, falhou como guarda do jardim. Lá no jardim não havia nenhuma ameaça, ela tinha que vir de fora, e ela veio de fora, veio por meio de Satanás. Notemos que quando Deus deu essa ordem para Adão, não havia mulher ainda, era só ele. Ao homem foi dada a responsabilidade de servir a Deus e guardar o jardim. Isso é uma tarefa masculina, masculinidade bíblica. Né? Tudo que acontece no mundo, irmãos, é de responsabilidade dos homens. Tudo. Mesmo que tenha sido feito por uma mulher, a responsabilidade final é do homem. Se ela fez, é porque um homem permitiu, um homem gostou disso, um homem aprovou isso. E nós vamos ver isso depois. Tantas passagens bíblicas vão nos mostrar isso. Então, todo homem, ele é chamado para servir a Deus e proteger aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ele é chamado a conduzir a sua casa no serviço ao Senhor. Ele é chamado a mostrar para a sua família como é que se serve ao Senhor. Os filhos, meus irmãos, eles precisam de pais, homens. Os filhos precisam de pais que vigiem suas famílias, protejam suas famílias contra as ameaças do mundo, as ideias do mundo, os conceitos mundanos. De onde vêm os conceitos mundanos? Vem de Satanás, porque a Bíblia nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, pais, eles são chamados a proteger suas famílias contra as ameaças do mundo. Isso é uma responsabilidade masculina. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai dizer a maridos: vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com as suas esposas como parte mais frágil, tratai-as com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está dizendo para os maridos: maridos, vivam a vida comum do lar. Sabe o que significa essa expressão? Literalmente é: marido, viva na mesma casa que a sua esposa. Ele fala: mas eu vivo. Eu saio para trabalhar tudo de volta para lá. Eu vivo. Não é viver de corpo, é viver tudo. Cuidar da casa, proteger a casa. Saber o que está acontecendo na casa. Por isso ele diz: viver a vida comum do lar com discernimento. Discernir é conhecer, ter conhecimento das coisas, saber o que está acontecendo, para proteger a família, proteger contra as ideias de Satanás, proteger contra as ameaças. É o que a palavra de Deus vai dizer. Interessante que Moisés ele escreve isso aqui em Gênesis, né, falando a respeito da responsabilidade do homem, e depois Deus vai dar um mandamento para Israel, por meio de Moisés. Deus vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Se Ele é o Senhor, então Ele tem que ser servido, Ele deve ser honrado. E aí Deus continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Está falando para os pais. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu, a partir do teu coração, vai inculcar nos teus filhos. Quando? Assentado na tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Sabe o que significa? Deus o tempo todo na nossa vida. Quando os filhos veem que os pais se ocupam o tempo todo com Deus, eles olham: meu pai ama Deus. Deus está no coração do meu pai. Irmãos, a ponte fica mais fácil. Deus não quer pais que falem de Deus para os seus filhos apenas em alguns momentos, mas depois no restante Deus não é nem lembrado. Sabe, mas eu lembro que eu sentava com os meus filhos, às vezes, para assistir desenho com eles. E aí estavam passando desenho assim, aí um personagem lá do desenho fazia uma coisa, eu falava assim: filho, você viu o que ele fez? O que você acha que Deus pensa disso aí? Olha, assistindo ali na época, ali, Pica-Pau e Ben 10. Os de hoje nem lembro mais, já foi isso aí, né? Meus filhos já estão adultos. Sabe, mas você andava, às vezes a gente ia passear, a gente ia para a praia, a gente estava na praia assim, aproveitava os momentos e dizia: olha, filho, você está vendo o que Deus está fazendo com a gente? A gente não merece estar nesse lugar aqui. Uma vez que tivemos a oportunidade de passear com eles em Portugal, e ali, conhecendo aqueles lugares todos ali, eles se divertindo bastante, eu falei para eles: filhos, você está vendo o que Deus está fazendo na nossa vida?
A gente não merece estar aqui. Nós não somos nada. Isso aqui é o nosso Deus. Sabe, os filhos, nós precisamos ver que Deus está no coração do Pai. Por isso que ele diz aqui, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Então este é o mesmo princípio para a igreja. Mesmo princípio para a igreja. Tem um mandamento em 1 Coríntios, que às vezes nós não notamos muito e nem nos apercebemos dele. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isso aqui é um mandamento para os homens da igreja. Porque ele diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. O que é a palavra varonil, irmãos? Ela vem de onde? Vem de varão. Varão é homem ou é mulher? É homem. É homem. Então ele está dizendo para os homens da igreja: sede firmes, perseverantes, fortalecei-vos, ajam como homens. Não dá para traduzir, sabe, irmãos, a palavra ali, mas ali é um verbo. Por isso que está traduzido assim: portai-vos varonilmente. Mas no grego é uma única palavra, é um verbo. Só que não dá para traduzir porque não tem um correspondente em português. Mas se a gente fosse inventar, teria que ser homenzar. Se a gente pudesse conjugar esse verbo: eu omenso, tu omensas, ele omensa, nós omensamos, vós omensais, eles omensam. Essa é a ideia. Omensem. Sejam homens. Protejam a igreja. Fortalecei-vos firmes na fé, sejam perseverantes. Que acho que proteger a igreja do falso ensino é responsabilidade dos pastores, é claro que é, irmãos. O púlpito da igreja diz muito sobre o caráter da igreja. Mas cada homem na igreja é responsável por proteger a igreja dos ensinos do mundo, de Satanás. Nós vemos isso lá na criação. Deus colocou o homem ali para cultivar e guardar o jardim. Então Deus disse para ele: por isso, não coma dessa árvore que eu estou dizendo para você não comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Em todo aquele ambiente, só havia esta restrição: você pode aproveitar de tudo. Tudo eu te dou livremente. Mas dessa árvore, eu não quero que você coma. Porque no dia que você comer, você vai desproteger tudo isso aqui. Tudo isso aqui será lançado fora. Você vai morrer. E tudo isso aqui ficará desprotegido. Foi de fato o que aconteceu com a desobediência de Adão, que nós vamos ver depois. Então, naquele não de Deus, tinha amor. A gente está em outro princípio daqui. Não existe amor sem não. O mundo ensinou você, ensinou a mim, que amor é sempre sim, 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 sim. Amor é não. Não muitos nãos. É sim, 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 mas não. Sim, 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 sim. Isso é amor. Então Deus, amando ele, disse: não coma dessa árvore. Não coma. Em toda a perfeição havia essa restrição. Porque relacionamentos saudáveis são relacionamentos feitos com a palavra não. Pais permissivos que deixam seus filhos fazer tudo e nunca dizem não para eles, não amam seus filhos. Deus de amor amou Adão e disse: não coma dessa árvore. Assim que se faz relacionamentos saudáveis, com a palavra não. Vai ter que ser não e não mesmo. Não mesmo. Né? Eu sempre lembro de uma vez chegando no shopping com meu filho e eu vi uma mãe dizendo assim para a criança: não peça nada, que hoje eu não vou comprar nada. E aí eu olhei para meu filho assim: você acha que vai ou não vai? Vou gostar. Vamos seguir para ver se vai comprar alguma coisa para o filho ou não? Deu vontade de sair seguindo, né? Não fizemos isso. É caro fazer isso. Porque os pais fazem não e os filhos, eles ouvem assim: tá bom, eu sei, eu vou sair daqui com o presente, eu sei. Deus disse poucos não, mas o não é não mesmo. Porque isso é relacionamento de amor. Casais que se amam vivem debaixo da palavra não. Não cobiçar outra mulher, não se envolver com outra pessoa, não se relacionar com outra pessoa, voltado somente para si. Isso faz o relacionamento ser saudável. Relacionamentos saudáveis são feitos com a palavra não. E Deus amou aquele homem, amou a sua criação, dizendo: não coma, não coma. E foi o que o Senhor deu para eles. Bem, nós vamos continuar a ver depois
quando Deus vai dar a ele, então, um relacionamento conjugal saudável. Nós vamos ver amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, Pai, tão rica para nós, Senhor. Nós viramos as páginas da tua palavra, Senhor, com a sensação de que estamos deixando tantas coisas para trás. E nós te agradecemos por ela, Senhor, por tudo que ela nos diz, por tudo que ela nos faz pensar. Meu Pai, nos faz, de fato, raciocinar a respeito deste mundo que nós vivemos. Nós somos gratos por ter este livro nas nossas mãos, por ter o teu Espírito que nos ilumina para que nós possamos compreendê-lo. Ó Pai, isso tem feito tão bem no nosso coração e nós te agradecemos por isso. Abençoa-nos, ó Pai, homens, e aqui estamos, somos pó, somos dependentes de Ti. Não somos nada, Senhor. Contamos com a Tua misericórdia, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos, assim, a despeito disso, dessa nossa fraqueza, nós vivemos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos nos nossos lares, nas nossas igrejas, nos nossos ambientes que o Senhor nos colocou, para que a nossa vida, o nosso corpo reflita a Tua glória, Senhor. Cada um de nós que aqui está. É o nosso pedido e nós oramos assim, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.